Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live. Vamos esperar o pessoal chegar aqui. Boa noite, Gabi, boa noite, Angélica, sejam bem-vindas novamente. Grande mestre Luciano Hirata, prazer tê-lo aqui novamente. Muito boa noite, vamos lá nessa noite fria aqui em Cascavel, choveu bastante. Estamos com 16 graus aproximadamente. Uma noite gostosa, né? Vai ser uma noite muito boa para aproveitar e trocar algumas ideias de conhecimento. Fazendo hoje uma live extra. Boa noite, Gil Rosa. Eu acho que o Gil, se eu não me engano, é lá de Santa Fé do Sul. Confere, Gil. Confere para mim aí se é esse Gil que eu conheço. Boa noite, Keila. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Fazendo uma live extra hoje, falando um pouquinho sobre o segundo tema mais votado da semana passada, né, que foi ali bem próximo da questão do ganho de peso e obesidade, que era, né, tatuagem, por que nos tatuamos? Boa noite, influência sustentável, Ariane. Ah, não, é o Gil de Ilha Solteira. Ah, é verdade, é verdade. Grande parceiro lá, não sei onde você está trabalhando ainda, Gil, mas era de uma grande empresa lá que fomentou a cidade durante muito tempo. Boa noite, Roberta, seja bem-vinda. Então, esse tema foi para completar lá aquela disputa que ficou entre os dois temas, entre o tema da obesidade e também do porquê nos tatuamos. Então, vocês devem estar meio curiosos do porquê que eu escolhi esse tema, mas vocês já vão entender. E já vou colocar de cara aqui, em nenhum momento isso tem característica pejorativa nenhuma. Tá aposentado, né, Gil? É isso aí, que bom. Aproveitar também mais uma fase. Então, não tem nenhuma característica pejorativa esse tema, pelo contrário, é sempre com o objetivo de contribuir para esse olhar do autoconhecimento, né? E eu fico surpreso até porque na busca por informações que eu fiz, né? Sempre que a gente vai fazer uma live, a gente vai vai fazendo algumas pesquisas, né? Para conseguir entender mais o mundo de quem realmente vive os temas que vão ser apresentados, fora aquilo que o paciente já traz dentro da consulta. Eu vi ali muita gente reclamando, né, do preconceito contra as pessoas que são tatuadas, né? Boa noite, Gabriela, seja bem-vinda, né, para mais uma live. Então, realmente, a ideia é sempre incluir e não excluir ninguém. E que vocês possam tirar proveito desse olhar diferenciado que vai valer para cada um. Cada um tem uma história em cima da tatuagem, né, e isso vai fazer com que ela seja única e tenha, de alguma forma, um significado especial para quem o fez, quando fez, como fez. E talvez hoje caia algumas fichas do porquê nos tatuamos, né? Essa é a ideia dessa live de hoje. Vai ser uma live rápida, né? Porque nós temos aí, né, eu sei que estamos no meio da semana, o pessoal embalado aí para quem está fazendo trabalhos, compromissos. Boa noite, Diego, seja bem-vindo, meu querido. Gratidão pela sua presença. Então, só deixando alguns recados para vocês, para quem não está participando aí do grupo do Telegram, eu tenho um grupo no Telegram, Alex Lima Terapias. Pode entrar aqui na bio, no link da bio tem lá um acesso direto para o grupo Telegram. Lá eu deixo informações, né? Alguns áudios e podcasts falando sobre essas áreas e com mais dicas sobre o mundo da reprogramação biológica, da hipnose. E então, para quem não está, né, entra lá e participa também. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Também os vídeos das lives que foram feitas, né, durante todo esse tempo do começo do ano até hoje e outras, né, lá para trás, de entrevistas na TV, tudo estão disponíveis no YouTube com o mesmo nome, Alex Lima Terapias. É só entrar lá e assistir. Eu vou subindo conforme eu vou conseguindo baixar e mandar lá para o YouTube, para que depois vocês possam também ter acesso a esse conteúdo para quem não viu. E aí, quando você vê, quiser compartilhar com alguém, né, será muito bem-vindo para quem conseguir aproveitar o que nós chamamos na reprogramação biológica, conhecimento a serviço da vida. Boa noite, Lígia, grande Lígia, aluna lá de Pato Branco, na turma de Pato Branco, já hoje reprogramadora biológica. Boa noite, Adriana. Quero fazer aqui um agradecimento especial para as pessoas que votaram
no stories que eu coloquei, né? Votaram e ao mesmo tempo colocaram lá em que parte do corpo tinham tatuagem. Então tivemos aí um monte de pessoas. Ficou meio equilibrado quem tem e quem não tem tatuagem, tá? Quase deu 50%, mas acabou dando ainda mais pessoas que não têm do que têm. Pelo menos daqueles que viram lá, né, o stories, tá? Então aqui a Adriane, o Dr. Douglas, a Anne Polidori, a Maressa, o Luiz Fernando lá da França, né, um parceiro meu, um conhecido meu, que eu fiquei sabendo que está lá na França, também vivendo esses momentos aí de coronavírus num país diferente. Mara, a influência sustentável que está aqui, Marinês, Rama, doutora Ramayana, Deise, Luana, o pessoal que voltou, né, se tinha ou não tinha tatuagem e que parte do corpo que tinha essa tatuagem. Né, meu agradecimento especial pela participação, porque com essa participação a gente vai fazendo um movimento muito legal e sabendo o que para vocês é mais interessante, conhecendo, né, lógico, não pessoalmente, mas como dá, de como estão a vida de vocês, né, se está fazendo sentido tudo isso que a gente vai fazendo, vai falando. Então é muito bacana quando a gente tem esse feedback das pessoas que vão participando, né, e colocando lá suas questões, respondendo, participando, isso é muito bacana. Boa noite, Laiana, seja bem-vinda, Fran, Adriana, acho que eu já falei. Então vamos lá para mais uma live. Vocês sabem que eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa questão de quando né, a história das tatuagens, e é bem antigo, né? Já dá para esperar que deve vir lá da pré-história, porque o homem gosta de desenhar faz muito tempo, né? E não é de hoje que ele utiliza o próprio corpo também, de alguma forma para representar as suas necessidades, as suas emoções, né? Talvez os seus medos, talvez outras partes que nós vamos comentar hoje aqui. Então a história das tatuagens é bem antiga, da época da pré-história, mas ficou padronizada com esse nome através do capitão James Cook, lá em 1728, que usava esse nome de tatuagem, tatu, né? E a partir daí tem uma série de outras vertentes que foram sendo utilizadas, né, e trazidas através das histórias do mundo de como as pessoas se tatuavam. E tem algumas curiosidades, pessoal, que até assim, para a gente que não está muito ligado com todos os meios, vamos dizer assim, a gente se surpreende. Eu fui dar uma olhada, né, sobre a questão das tatuagens no mundo das tribos. E quando eu estou falando tribos, eu falo tribos de uma forma geral, né? Principalmente com a característica que a tatuagem traz e que de alguma forma dá esse olhar um pouco preconceituoso inicialmente. Aquelas gangues, né? O pessoal que se junta para fazer parte de um bando, de uma gangue, de uma facção. E eu fiquei sabendo de uma coisa que eu falei, olha, é bom a gente, né? Quanto mais informação nós tivermos, lógico, de qualidade, tudo, melhor. Se você tem tatuagem, aqui eu tô falando mais com homens, eu não sei da parte das mulheres, né? E você acaba indo preso, indo parar num presídio, você tem que tomar cuidado, porque dependendo da tatuagem que você tem, ela pode ser interpretada como algo que você não quer ser, né? Por exemplo, se você tiver uma tatuagem escrita amor de mãe, isso pode significar dentro de uma prisão, né, que você cometeu um crime sexual. E aí você vai ter problemas lá dentro, né? Assim como se você tiver também uma pinta verde, que eu vi ali que é muito comum dentro do mundo dos ciganos, você pode ser identificado como homossexual. E aí tem várias marcas e tatuagens diferentes que vão colocar você em tipos de crimes diferentes. Violência sexual, tráfico, furto, roubo. Então, né, eu espero que ninguém que esteja assistindo aqui vá para a cadeia e tenha problemas com isso, mas são curiosidades do mundo da tatuagem. Boa noite, Morgana, querida. Grande abraço. André Machado, seja bem-vindo aqui. Então vamos lá, vamos continuar com essa história da tatuagem. O que eu quero apresentar para vocês hoje é uma visão mais restrita ao mundo da reprogramação biológica, das bases da reprogramação biológica, né? Mas a gente não precisa ir dentro das bases, e aquilo que foi apresentado lá na reprogramação biológica também não é nada de novo, né? A gente não inventa nada, as coisas já vão sendo, né, aperfeiçoadas, vão sendo passadas conforme os entendimentos. Boa noite, Yuri, professor de reprogramação biológica, seja bem-vindo aqui, gratidão pela sua presença.
Então, dentro da reprogramação biológica, que usa bases da nova medicina germânica, da biologia familiar, entre outras, mas somado também às minhas formações, a gente vai ter alguns entendimentos do porquê as pessoas se tatuam. E aqui eu já quero deixar bem claro que se isso serve para você, se serviu para você o que eu vou falar, se encaixou dentro do seu momento quando você fez a tatuagem, tá tudo bem, né? Que legal. Se não fez sentido, se você acha que não é isso que eu estou falando, ou que aquilo que eu vou colocar aqui não foi exatamente o porquê você fez isso, apesar que esse porquê a gente acha que é consciente, né? Mas nem sempre é consciente. Tá tudo bem. Existe uma série de situações que podem levar você a fazer tatuagem. E antes de começar a falar a visão da reprogramação, a gente pode olhar por aquilo que eu estava falando agora há pouco. Eu tenho que fazer parte de uma gangue, né? Então nessa gangue lá eu sou quase obrigado, para pertencer a esse grupo, fazer essa tatuagem. Então você entrou por causa disso. De repente você está lá, né, numa relação onde na sua família existe também uma cultura de se fazer isso. Também, vamos pegar os índios, famílias que têm cultura de fazer isso e que realmente vai fugir daquilo que eu vou colocar hoje como uma das possibilidades do porquê as pessoas se tatuam. Tá tudo bem, tá? Então não quer dizer que o que eu vou dizer aqui é uma coisa fechada. Ser humano não é algo matemático. Cada um tem sua história. Então pega, se fizer sentido, tá legal, né? Presta um pouco atenção. Mais uma vez, em nenhum momento isso quer dizer que é algo ruim, pelo contrário, né? Vocês vão perceber quando eu começar a explicar que talvez foi uma saída, né, que você utilizou e dependendo como você começa a ter consciência desse processo, ela pode te incentivar e você levar para o resto da sua vida como algo de experiência que você passou e talvez tenha dado uma energia muito boa para você, né? Estava até conversando aqui com uma pessoa agora no começo da noite, ao qual recebeu o informativo, né, da live de hoje, e a pessoa falou assim, eu quero fazer, né, eu tenho vontade de fazer, né, e deu risada, né, como se eu fosse falar algo pejorativo com a tatuagem. Eu falei, não, pode fazer, né, se você acha que aquilo que vai incentivar você a fazer já não foi o suficiente marcar o seu coração, tá tudo bem, marca também sua pele e se inspira com isso, tá tudo legal, não há problema de você usar, seja qual caminho for. Só assuma as suas responsabilidades e talvez tenha consciência que exista algo mais, né, por trás dessa vontade, tá? É lógico que a tatuagem tem uma característica muito forte, a grande maioria das vezes, né, que é para as pessoas olharem para você, olharem para a tatuagem, talvez para ficar mais bonito, dependendo da cultura, dependendo do meio que você vive, né? Até porque, né, as pessoas querem que se percebam aquela tatuagem de alguma maneira, né? Existem aqueles também que depois de um tempo, isso depois eu vou comentar mais no final da live, mas depois de um tempo de tanto utilizar esse recurso, que pode ser um recurso, né, que é fazer tatuagem, já se tornaram, isso é um termo utilizado para quem está meio viciado, né? Adictos da tatuagem, usam sempre a tatuagem para conseguir tirar mais força e fazer algo para continuar, né? Então vamos olhar para algo que possa justificar o início desse momento, onde a pessoa talvez se colocou em fazer tatuagem. Quem está aqui, né, me assistindo nesse momento, se tem tatuagem, né, e puder colocar aqui na live, né, que sim, colocar, né, sim, eu tenho tatuagem, mas o porquê fez a sua tatuagem, né? Não precisa explicar com detalhes, né? Coloca aí, se você tem tatuagem, o porquê que você fez uma das suas tatuagens, ou a única, né, tatuagem que você tem, para a gente entender e depois casar se faz sentido com aquilo que eu vou dizer como os principais motivos, né? As causas, as situações que levam a pessoa a fazer a tatuagem. Muito bem. Então vamos lá para o tema já principal para a gente desenvolver, porque hoje é terça-feira. Olha lá, ó, eu entrei na live sem saber que era sobre tatuagem. Ah, Morgana, logo você? Né? Aí não vale, né? A Morgana é uma querida também, né? Já reprogramadora biológica, lá da turma de Pato Branco também. Um prazer tê-la aqui. Boa noite, Paulo, Ju Ducati, Luana, né? Sejam bem-vindos.
Então coloca aí se vocês têm tatuagem e por que vocês fizeram essa tatuagem. Mas vamos lá. Dentro da reprogramação biológica, que nós trabalhamos com conflitos biológicos, com situações que podem pegar você de surpresa, ou seja, momentos que de alguma forma foram negativos, que você passou por um tipo de estresse, e esse estresse foi inesperado. E esse estresse inesperado, de alguma forma, começa a criar, né, uma tríade, né, dentro do seu corpo, que envolve o seu cérebro, né, a sua mente, que é a sua percepção para o que aconteceu, e talvez uma parte do corpo na tentativa de ajudar você a lidar com esse tipo de problema. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Boa noite, Tia Beth, presente aqui na live, que legal, seja bem-vinda, querida. Valéria Fernanda, seja bem-vinda. Então essa tríade entre quando você passa por um momento, né, que chama a sua atenção de uma forma negativa, num estresse, né, inesperado, onde você não consegue lidar com ele naquele momento, escapar desse processo, vai colocar o seu corpo numa necessidade de sobrevivência, de reagir a isso, e você não coordena isso. As suas percepções vão criar, né, ao local aonde vai acontecer esse tipo de interação no seu cérebro, conforme a sua percepção, e o local do seu corpo correspondente no cérebro onde é comandado, para ajudar você a lidar com esse tipo de problema. E quando eu vou falar da tatuagem, eu tenho que falar de um momento que é um momento onde você está passando por mais de uma situação, né? É uma somatória de conflitos, uma somatória de problemas que podem trazer você a ter esse tipo de percepção. E lembre-se, gente, que percepção é uma coisa extremamente individual. O que vale para mim não vale para você que está assistindo, né? Ou para algum parente seu. Cada um vai enxergar, né, a situação que passa de uma certa maneira. Eu sempre repito aqui esses exemplos, onde, se por exemplo, entra alguém na sua casa, está a família toda sentada no sofá de televisão, entra um ladrão lá e vai querer assaltar a sua família, cada um daquela família pode ter uma interpretação, uma percepção diferente àquela situação. Alguém que acabou de comprar um carro, está com medo de ser roubado o carro. Se tem uma mulher na família, uma pessoa mais jovem, o pai está preocupado se vai acontecer alguma violência com essa pessoa, né? A mãe está preocupada que a avó que está lá pode infartar, né? E por aí vai. Então cada um vai ter uma percepção diferente para isso. E essas percepções também vão ativar regiões diferentes do seu cérebro e do seu corpo na tentativa de ajudar você a reagir com isso. Quando você soma vários conflitos que você não conseguiu resolver, quer dizer que você já passou, o seu corpo já está reagindo para isso e não consegue resolver. Chega uma hora, principalmente em alguns locais especiais do nosso cérebro, que isso é tão pesado, é tão forte, né, é tão intenso, que se você ficasse sentindo tudo isso que você está passando, o seu corpo não ia suportar tal estresse físico, né, que vai acontecer no nosso corpo, como também o estresse mental. Então você vai ter, né, uma mudança de comportamento, mas também estava tendo uma mudança física no seu corpo. Mas quando isso se soma a vários conflitos, para sobreviver você tem que sair da casinha. Eu já fiz outras lives aqui, para quem não assistiu, tem uma live que fala sobre alcoolismo, que eu falo também da somatória de conflitos que levam à possibilidade das pessoas poderem se sentir nas nuvens, se sentir flutuando, né, fora do ar, para conseguir o quê? Para conseguir sobreviver ao que está passando. Aqui, nesse tipo de conflito que nós vamos falar, que possivelmente poderia, como uma das ações, levar as pessoas a se tatuarem, não vai ser diferente. Tá? Então elas vão estar passando, né, nesse momento por uma somatória de conflitos que vão atingir não só um lado do nosso cérebro, a gente fala dos dois hemisférios cerebrais, colocando esse corpo, essa mente numa tensão tão grande que para sobreviver ele tem que mudar o seu comportamento. A gente fala sair da casinha, né? E aí não é sair da casinha de ficar doido, tá, gente? Existe uma pergunta, né, que nós fazemos sempre nos cursos de reprogramação biológica, fala assim, quem aqui já teve ou já fez tatuagem? E a tatuagem hoje tá bem mais comum do que, né, num outro momento, onde era
muito mais recriminada, onde existia muito mais preconceito. Então até existe um grande percentual que levanta a mão, né? E a gente fala assim, depois, durante o curso, você vai entender, né? Porque a gente está dando risada de quem tem tatuagem, né? Não é de forma pejorativa em nenhum momento, mas eu falo assim, que todo mundo já esteve num momento alterado de consciência, né? E quando isso acontece? Por duas situações, aí agora presta atenção comigo aqui. Duas situações bem específicas, que têm uma relação direta com a tatuagem. Eu procurando na internet, né, o que as pessoas acham das tatuagens e qual a correlação que elas veem, né, em pessoas que têm tatuagem, eu encontrei uma frase que vai casar muito bem com o que a reprogramação traz nas suas bases, né? Que é o desafio, a discordância. Então, quando você está com um conflito, que nós chamamos de raiva indigesta, pensa o seguinte, você tem uma relação com alguém e essa pessoa fez algo e você engoliu, mas não conseguiu digerir. Digeriu. Então, quer dizer, você passou por alguma situação onde já aconteceu, não tem como voltar atrás, mas aquilo não desce mais, né? Fica entalado aqui no seu estômago. Nós chamamos isso de raiva indigesta territorial. Isso pode ser através de várias situações. Uma traição, pode ser um pai tomando o celular da filha, que hoje é muito comum para poder dar castigo, né? Pode ser alguma invasão de território, né, especificamente que você não gostou. Então é um contato, é um conflito de contato e separação com alguém que fez algo para você e você não digeriu. Principalmente com contexto de separação. Separação de algo que é importante para você, ou invasão num contato que você até teve que engolir, mas não consegue digerir. Sabe aquela história de, eu vou brincar aqui, logicamente, falar, amor, a mamãe vai vir passar aqui um tempinho em casa. Aí você fala assim, 2 dias? Não, é uns 2 meses, né? E aí ela senta na poltrona do papai, pega o controle e fica ali só mexendo na novela e noticiário que não é o seu interessante e você quer assistir uma outra coisa. Isso pode servir para o lado do homem também, tá? A gente pode falar de uma outra forma. Então, quando eu estou passando por esse conflito territorial, né, de raiva indigesta, e ao mesmo tempo eu também tenho um conflito também territorial, mas relacionado à sua identidade, à perda da sua identidade. Quer dizer, isso vai afetar especificamente uma parte mais da mucosa do reto, né? Lá na parte final do ânus. Eu não estou me encontrando no meio, né? Eu não sei a quem eu pertenço. Acontece muito, por exemplo, em brigas de família, né? Em separações, onde a mãe briga com o pai e eu não estou conseguindo engolir isso. E ao mesmo tempo, se eles separarem, eu não sei com quem eu vou ficar, né? Eu não tenho a minha identidade preservada. Quando essas duas situações estão acontecendo ao mesmo tempo lá no seu cérebro, você tem que entrar num sistema, né, de preservação do seu corpo e, ao mesmo tempo, com comportamentos que possam ajudar de alguma forma você sair disso. E aí você entra num tipo de comportamento que nós chamamos de agressivo depressivo ou agressivo maníaco. Então você entra numa constelação, são vários conflitos que vão deixar você agressivo, com raiva. E por mais que as pessoas que têm tatuagem possam brigar contra isso, é uma situação mais comum de se encontrar pessoas que têm mais tatuagem também ser um pouco mais explosivas, também ser um pouco mais nervosas. Isso não quer dizer que a pessoa vai sair matando alguém pela rua, não estou dizendo isso, tá? Não estou dizendo que o fato de você ter tatuagem, que você vai virar um maníaco, que vai bater em todo mundo, que vai brigar com todo mundo, não. Mas se você prestar um pouquinho de atenção, você vai perceber que essas pessoas são mais suscetíveis a explodir um pouco mais, a ser um pouco mais, né, explosivas, raivosas, né? E aí entra a questão da tatuagem que a gente tem que situar para que vocês tenham essa noção. Na fase onde eu estou com esse conflito, dos dois lados do nosso cérebro, uma somatória de conflito, né? Tem um problema em relação à raiva indigesta e ao mesmo tempo um problema de identidade, não consigo me encontrar, né? Não pertenço a meio nenhum, não sei para que caminho que eu vou nesse sentido. Ao mesmo tempo,
Quando esse conflito está mais pesado para o lado da raiva indigesta, né? A raiva territorial indigesta, que é do lado direito do nosso cérebro, nós tendemos a também ficar mais depressivos. Então aí você entra naquele processo de introspecção maior e toda a tendência de quem está numa fase mais depressiva é cometer as alterações muito mais para com você do que para com o outro. Então, nessa fase, onde você está com a somatória de conflito pendendo mais para o lado depressivo, é que normalmente você faz a tatuagem. Então, é no momento onde você está numa constelação que nós chamamos, né? Agressiva, depressiva. Né? Você passa por uma depressão tensa, você está mais recluso, mais extremamente nervoso, e isso faz você querer talvez se agredir, ou né, agredir ao próprio corpo, mas não ao ponto de chegar a tirar a sua vida, tá? Essa não é a parte mais forte que pode levar você a esse tipo de comportamento, mas você começa a agredir seu próprio corpo. E aí a tendência é que você faça uma tatuagem nesse momento. Então, para você que está nos assistindo, eu vou colocar alguns dados aqui, e aí se tiver alguém que está fazendo sentido isso que eu estou falando, pode comentar aí para mim. Os locais onde as pessoas mais fazem tatuagem. Então, eu levantei aqui pelo pessoal que respondeu no Insta, né? E também busquei na internet quais são as tatuagens, os locais mais tatuados, né? Então, os locais mais tatuados, né? O pessoal respondeu aqui braço, costas, um pouco do peito, atrás da orelha, tornozelo, ombro, né? O braço entra no ombro, pulso e pescoço. Isso são as regiões mais comuns aonde se coloca, mas mais comuns mesmo em relação a símbolos, entra estrelas, borboletas, rosas, pássaros, caveira, símbolos que representam, por exemplo, etnias específicas, né? Então, escritas em japonês, em árabe, né? As famosas cruzes, né? A cruz e o tribal, né? Que o tribal tem uma pegada um pouco mais, vamos dizer assim, indígena, dependendo do país que é a origem, né? Seja lá do Havaí, seja aqui no Brasil, seja outras origens nesse sentido. Então pare e pensa um pouquinho para você que tem tatuagem hoje, que talvez está assistindo essa live. O momento onde você fez a live, onde você fez a tatuagem, não a live, você fez a tatuagem, era um momento onde você estava, presta bem atenção, um pouco mais depressivo, onde você estava com uma raiva, né? E aí é uma raiva contida. Muitas vezes você não conseguiu colocar para fora isso, não foi permitido fazer isso. Porque quando você coloca para fora, você está meio que resolvendo esse processo. Não, é um problema onde você está engolindo sapo, sabe? Engolir sapo, você estava com uma raiva e aí você acabou fazendo, né, por nessa fase de depressão, uma tatuagem. Uma tatuagem que pode representar a raiva daquele momento, mas também pode representar no seu corpo raivas antigas, momentos antigos que você passou com pessoas específicas da sua família. Então é muito comum, eu já peguei bastante no consultório, né? Pessoas com tatuagens aqui no pescoço, na nuca. A região do pescoço é uma região que fala muito sobre insegurança, sobre submissão, né? Eu tenho que abaixar a cabeça a algo, a alguma situação, sobre injustiça. Né? Então essa região está muito ligada a isso. Dentro da reprogramação biológica, puxando para a parte da biologia mais diretamente, a gente fala que o lado direito do nosso corpo, meu lado direito é esse, tá? Eu sei que a câmera no Insta inverte aqui. A gente fala muito pelas parcerias para quem é destro biologicamente, tem um teste específico para poder encontrar isso aí. Então esse lado aqui pode estar relacionado às suas parcerias. Quem são as suas parcerias? Olha que legal. Seu pai, né? Seu pai é o seu primeiro parceiro, depois vem talvez seus irmãos mais velhos, depois vem o trabalho, né? Seus parceiros e os seus amigos. Então seria pai, irmãos mais velhos, parceiro, trabalho e amigos, nessa sequência, mais ou menos o seu lado direito. O lado esquerdo seria mãe,
ou filhos, ou alguém que você trata para, né, como se fosse filhos. E aí cada região do nosso corpo a gente tem um sentimento, né, uma biologia característica a esse processo. Os ombros, por exemplo, que nós estamos muito comuns a observar as tatuagens nos ombros das pessoas, dizem muito assim, ó, eu não sou bom o suficiente. Eu não sou bom o suficiente com quem? Né? Com o meu pai, com a minha mãe, com o meu trabalho, com a minha parceira, com a minha filha. Né? É muito comum se fazer homenagens, né? Teoricamente, a um filho que nasce, tudo isso, mas se você puxar um pouquinho a história dessa pessoa, você vai perceber que talvez, né, no nascimento dessa criança, desse filho, houve dificuldades, houve problemas, ou problemas com a parceria, né, com a mãe, com o pai, ou problemas na gestação e a criança passou por um problema, né, por alguma ameaça à sua vida, alguma doença, e nesse momento você tem uma raiva que você, por que está acontecendo isso comigo? E aí o pensamento que vem na nossa cabeça, né, acaba mostrando assim, né, eu vou fazer uma tatuagem aqui, né, com o nome da minha filha, do meu filho, de algo nesse sentido, para homenagear nisso, mas na verdade você está passando por um baita do momento com uma somatória de conflitos, né, que nós chamamos de uma constelação agressiva, você não está conseguindo lidar com aquela raiva e ao mesmo tempo passando por uma dificuldade em relação à sua identidade, mas muito mais do lado da raiva, onde você acaba ficando um pouco mais depressivo e acaba se tatuando, acaba colocando em prática uma situação que, se nós formos pensar fora as culturas, né, e agora está ficando mais fácil, tá? Onde você ou era filho de um índio, ou conhecia, tinha muitas pessoas tatuadas próximas a você, algo, né, que justificasse você ter afinidades com isso, para você pegar uma agulha com tinta e marcar o seu corpo para o resto da vida, né, com aquele nome, com aquela imagem, com aquela figura, você tem que estar um pouco fora da casinha. Né? Você tem que estar passando por algo de necessidade que você vai tentar fazer uso disso para conseguir, de repente, né? Tal como nós fazemos. A comparação aqui, ela não é exatamente igual, tá? Mas só para vocês terem ideia. Tal como nós fazemos com o álcool, quando a gente está com um tipo específico de conflito, para com a comida, quando a gente está muito chateado e acaba descontando na comida, eu vou marcar o meu corpo, eu vou, né, criar uma situação aqui que possa ser uma âncora que vai estimular talvez o meu processo para suportar aquilo que está acontecendo, ou para passar por isso que está acontecendo e assim por diante. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Eu vi aqui, deixa eu ver aqui, que alguém colocou aqui um comentário. Olha lá, aqui ele falou, marcou um momento de mudança, né? No meu antebraço esquerdo, que colocou aqui. Opa! Deixa eu subir essa tela aqui do Insta, toda vez que eu coloco aqui, eu fico com medo de apertar. Minha tatuagem maior era uma fase de engolir sapo no trabalho, na panturrilha. Então, olha que legal, a panturrilha tem uma ligação direta com algo que está, né, cortando o seu impulsionamento. As panturrilhas, se a gente, para quem não sabe, é a batata da perna, é aquilo que nos mantém de pé para cima. Se eu ficar na ponta do pé, quem está fazendo força para isso, né, são nós chamamos de gêmeos da panturrilha, né, os gastrocnêmios. Então a panturrilha é quem, quando contrai, coloca você para cima. Quem é que está cortando, né, essa sua ascensão, essa sua subida, esse seu impulsionamento? Então essa raiva indigesta pode vir, né, desse momento que estava acontecendo, que a pessoa estava passando, e você estava passando por essa raiva indigesta muito forte. Boa noite, Lumila, lá de Guarapuava, seja bem-vinda, querida. Gratidão aí pelo compartilhamento da questão, do tema de hoje, da live de hoje. Então, as pessoas que tendem a fazer esse processo de tatuagem vão estar passando por esse tipo de conflito. Porque depois que você sai dessa fase agressiva, você até meio se arrepende, né? Entre aspas, né? Você fala, nossa, eu não devia ter feito isso. E quantas tatuagens que a gente vê, eu baixei algumas fotos, né, para representar a tatuagem, fui colocando ali no Insta, que são feitas em momentos, principalmente das relações amorosas, né,
aonde, né, marcou o meu coração, né, aonde aquela pessoa foi embora. Olha lá, o Yuri está colocando aqui, ó, a Valéria tem na panturrilha esquerda, nos dois tríceps, na cervical, no punho esquerdo. Falei, então, Yuri, aí já nós vamos ter que fazer um estudo da Valéria para saber. Várias pessoas colocaram aqui nas respostas da live, né, em que parte do corpo de tatuagem, que tem um monte de tatuagens, né? E aí a gente leva, né, a possibilidade de que essa pessoa já passou por uma série de momentos com esse e talvez até já tenha, né, virado rotina, hábito de tentar usar parte do corpo como incentivo, porque a gente não pode esquecer que a tatuagem também pode fazer isso pra gente. Aqui eu vou voltar lá no início, né? Já chegou as respostas aí, né, Yuri? Vou voltar lá no início da live, que não é pejorativo esse tema, pelo contrário, isso mostra uma marca de um momento que passou para você, que você sentiu de uma forma intensa, ao ponto de marcar o seu corpo, né? E nesse momento, talvez essa marca te ajude a suportar tudo isso. Tipo, né? Aquilo que eu vou bater aqui no braço, vou bater no peito, vou bater na minha tatuagem e vou para cima do que tenho que fazer. Se você pegar, né, as tatuagens no mundo indígena, que são feitas, né, e principalmente nos rituais de guerra, eles são feitos isso. Eu vou marcar aqui um momento de mudança, um momento onde eu preciso ter raiva, eu preciso enfrentar os meus medos para poder seguir em frente. Então eu tenho que estar meio fora da casinha para poder fazer isso. Agora, com o tempo, né, e como eu falei no começo da live, talvez as pessoas já entrem num outro processo, né, num processo de já virar adictos, né, já virar viciados em fazer isso e já se transforma até em embelezamento do corpo, tem uma outra história. Aqui a Morgana está colocando, eu tenho 5 e já escolhi as próximas. A Morgana, né, quando a gente começou a falar no curso de reprogramação sobre tatuagem lá, ela queria fugir da sala, né? Mas é brincadeira, Morgana, a gente sabe que todos nós passamos por momentos. E aqui, olha só que legal. Uma pessoa pode fazer tatuagem, que é o tema, né? Que é o tema do que a gente está trazendo aqui como tatuagem. Mas ela poderia, por exemplo, fazer um piercing, né? Que não é uma tatuagem, que é uma coisa que você pode remover, né? Mas pode, né, de alguma forma também representar algo. Ali a Morgana colocou ali algumas em fase de separação, transformação, é isso aí. A pessoa, por exemplo, pode começar a praticar esportes, né? E se eu não me engano aqui o Yuri está fazendo isso agora, esportes de luta, por exemplo. Ela vai lá e quer ir pro fight, ela quer ir pra luta, ela quer sentir essa energia de raiva e de alguma forma esporte de luta, você, a não ser que você seja muito bom, você também apanha, né? Então existe uma questão de agressão para com o próprio corpo, ou mesmo praticar um esporte que tem uma dedicação tão extrema, tão intensa, que você tenha um certo sofrimento para te gerar uma energia maior para conseguir lidar com aquele processo, né? Lidar com a raiva que você está passando, somada à dificuldade de identidade. Então o Yuri que está me escutando aqui, né, talvez deve ter caído a ficha para ele aí, eu não sei se ele fez tatuagem nesses últimos tempos, mas eu sei que ele está dando umas porradas aí numa galera, né, uns chutes aí com as artes marciais que ele pratica. Então, nada mais é do que uma marca da história que você passou, né? Da história que você viveu, que você sentiu da sua maneira e com essa característica. E olha só, e não só isso. A gente está falando aqui, né, de um comportamento, né, que nós chamamos de uma constelação agressiva, depressiva ou maníaca, tá? Mas esses mesmos conflitos, sabe o que poderiam gerar, por exemplo, em uma pessoa? Um conflito de anorexia. Ela poderia entrar na famosa anorexia nervosa, né? Que também tem uma relação com esses tipos de conflito, um conflito de raiva indigesta, por isso que a pessoa, né, pode vomitar muito referente a esse processo, só que aí ela tem um outro conflito lá de identidade que pode estar relacionado também a essa questão, mas aí por uma questão sexual, para a questão de ser abusada, tem uma outra pegada. Mas o nosso cérebro também pode tentar mudar a nossa forma, né? A forma dela se ver, a forma dela se mostrar para o outro, mas aí com uma outra característica. Mas olha só como, quando nós passamos por grandes
conflitos e intensos e repetidos e a gente não consegue lidar, é uma saída para o nosso corpo conseguir sair da casinha no comportamento e talvez demonstrar isso em algumas marcas, né, que possam mostrar para as outras pessoas qual é a minha característica, qual é a minha marca. A Clau aqui está colocando, tem tatuagem de piercing do lado esquerdo, sou desta, posso estar querendo atingir a minha mãe? Pode, mas assim, eu não vou dar aqui, né, qual é a sua história, porque eu não conheço você especificamente, mas poderia. E ainda vou completar aqui a parte da tatuagem com outra informação que talvez possa também fazer mais sentido para você, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar isso já então. Ó. Então, além dessa questão biológica, e na reprogramação biológica é muito interessante, porque nós podemos testar junto com o paciente se esse conflito que está relacionado à tatuagem, mas lembrando, ninguém chega no consultório para mim falando que o problema dele é tatuagem, tá bom? Eu observo, né, o que a pessoa apresenta no seu comportamento, na sua maneira de se vestir, na sua maneira de falar, de se apresentar, na roupa, no gestual, tudo isso, e não para julgar, mas para entender o meio de comunicação dela, e a tatuagem é um meio de comunicação, né? Então eu faço essa observação para conseguir né, olhar para a pessoa, entender o mapa de mundo dela, para daí, depois com a queixa dela, ver onde se encaixa cada momento que ela passou. Né? E aí, Clau, você está colocando aqui, quando a gente começa a pegar um lado inteiro do corpo, talvez a gente pode olhar para conflitos transgeracionais. E aí entra, como na reprogramação nós conseguimos na palpação, na investigação do paciente, achar se esse conflito é dela mesmo, dele mesmo, né? Ou se ele é daquilo que a mamãe sentiu durante o processo de gestação, ou até mesmo de antepassados, o que eu estou de alguma forma, né, ligados a esse problema. Quando a gente vê um lado inteiro do corpo, pode ser com a mãe, mas pode ser com o sistema. E aí, com o sistema, né, na biologia familiar, nós falamos que toda tatuagem é uma tentativa de inclusão de algo que lá atrás foi excluído. Porque tem pessoas que cuidam da tatuagem, que escolhem a tatuagem, que tratam a tatuagem como se fosse um ente. Sabe aquela história, nossa, meu estômago nervoso? Essa é a minha tatuagem. Então isso pode ser uma tentativa também de inclusão de algo que aconteceu no sistema. E se, nesse caso, o seu lado esquerdo, né, representasse a sua mãe, independente da parte biológica, poderia representar problemas lá de raiva indigesta, né, de grandes problemas, de situações que foram excluídas lá atrás e você está incluindo inconscientemente através das tatuagens. Isso depois de investigado, conversado, levantado a sua vida com detalhes para entender o que é isso. Vamos ver aqui a Maíra. Maíra, seja bem-vinda, querida. Maíra lá da Espanha está aqui acordada, participando da live. Prazer tê-la aqui novamente. Eu tenho uma tatuagem de uma garota sem boca. Para mim, fala muito de mim. Deve ser de quando eu tinha uns 20 anos, né? Quase 20 anos. Então, ó, se você já caiu a ficha, né, Maíra? Acho que aprendi a comunicar melhor. Talvez esse desenhar a boca no desenho. Ó, é uma boa saída. Completar aquilo que naquele momento você não tinha a voz, né? Você não tinha força para falar. Aliás, fazer um comentário aqui. Eu escutei você cantando, Maíra. Que legal, viu? Muito legal. Você tem uma voz muito linda, muito afinada. Parabéns. Essa tatu está nas costas do lado esquerdo. Pode ser, eu não sei, eu não lembro, né, da sua lateralidade biológica ou se tem a ver com a parte de ancestral. Pode ser referente à parte, né, materna, né, da sua linhagem, né? As mulheres que não tiveram vozes ou mesmo conflito diretamente com a sua mãe. Cada história vai trazer aquilo que faz mais sentido para a pessoa. Beleza, pessoal? Olha que bacana, quanta informação sobre uma simples tatuagem. E novamente, não é para excluir ninguém, não é para julgar ninguém, e não é para sair adivinhando e colocando na rua o dedo e falando assim: ah, você tem tatuagem aí, isso quer dizer que você é depressiva e que você tem raiva e que você. Calma, para com isso. Para cada um tem um sentimento, tem uma situação. Porém, é comum de se encontrar dentro da visão ao qual a gente olha da reprogramação biológica, dos atendimentos, momentos onde a pessoa acabou fazendo a tatuagem e que passou sim por essa somatória de conflitos, mais de forma depressiva
né, com aquela raiva, com aquele engolir o sapo que não estava conseguindo lidar com isso e de alguma forma acabou tendo coragem, né, na verdade ganhando força para que aquilo ajudasse a lidar com aquele momento que a pessoa estava passando. E olha só, aí agora vem a parte que em alguns momentos pode ser perigosa. Eu estou falando do lado depressivo, né? Eu estou falando do lado onde a pessoa agride o próprio corpo. Esse mesmo tipo de conflito não é o tema da live de hoje, mas quando eu passo para o outro lado, quando eu estou mais do lado esquerdo, do lado mais maníaco, aí eu arremesso o sofá em cima do marido. Literalmente. Tá? Eu já tive uma paciente que falou isso para mim, e aí foi fácil identificar através dos conflitos que ela trouxe, né, que ela estava dentro dessa constelação agressiva maníaca e ela literalmente tacou o sofá em cima do marido. Aí você vira uma bomba relógio. É como se você tivesse encurralada, pronto para explodir, né? Então aí você fica furiosa e pode entrar, né, nos famosos surtos, né, psiquiátricos de raiva, de explosão, de agressividade referente a isso. Agora, daí para você chegar a cometer um crime, para você, né, ser um assassino em série ou algo, tem muita coisa envolvida que você tem, né, que já fazer parte da sua vida, da sua história, para chegar nesse ponto, nesse nível. Não é assim, qualquer pessoa que tiver nesse tipo de constelação, com qualquer nível, né, de raiva indigesta ou de problema de identidade, né, de conflito territorial com identidade, né, não se encontrando, que vai explodir e fazer isso contra a pessoa. Porém, preste atenção, né? Quando você pega pessoas que estão nessa fase extremamente explosiva, extremamente raivosas, né, ali gritando ou falando muito com isso, provavelmente está passando por dificuldades territoriais intensas, pode ser de medo. Aqui a gente fala sobre raiva indigesta, não está conseguindo digerir algo de forma significativa. E se está colocando isso para fora, se está, né, e partindo para cima, se está, né, realmente se tornando mais agressivo com os outros, né, pode ser que ele esteja numa fase maníaca. Mas na fase depressiva é onde a gente vai marcar o nosso corpo e em alguns casos essa marca fica para sempre. Hoje ainda tem os procedimentos que a gente possa tirar, né, a tatuagem ali e através lá de laser e tudo, mas são marcas da sua vida, né? São marcas importantes de momentos que você passou por vida. Quem sabe você possa olhar para essa tatuagem agora com mais consciência depois de ter saído desse momento, né, de raiva indigesta junto com depressão e olhar com carinho que isso foi uma necessidade que o seu corpo teve para tentar ajudar você a lidar com esse tipo de processo de uma maneira, né, cada vez melhor. E aí, pessoal, fez sentido para vocês? Né? O pessoal que está assistindo, que tem tatuagem, conseguiu se identificar, né, com esse momento, né, da raiva, com depressão, né, e mais somado a processos de dificuldade de se encontrar, de identidade, e estando mais depressivo é o momento onde você acaba fazendo a tatuagem. Pega as mulheres, por exemplo, que sofrem um pouquinho mais com depressão, porque têm dificuldades maiores com o território, né? Você vê que elas fazem tatuagem no pescoço, submissão, insegurança, medo fora do campo visual, né? Injustiça, e mulher historicamente sofre ou sofreu mais injustiça, né, durante o tempo. Mulheres fazem muita tatuagem no tornozelo. Ah, é bonitinho, por isso que eu vou fazer. Então, tornozelo é instabilidade, né? É uma das nossas bases referente a isso, que caminho que eu vou tomar, né? Então, isso é muito comum para mulher. Mulheres também fazem muita tatuagem ali, logo acima do... Eu não sei como é que chama isso na costura lá. Da cintura da calça, tá? Ali nas costas, em cima da coluna lombar, né, na região do sacro. Ali pode ter uma correlação com raiva indigesta nas relações com os parceiros, porque aquela região é uma região da onde sai toda a parte da inervação para a parte da parte sexual, né, do ser humano, né, para a parte das genitais. Então, fazer a tatuagem ali em cima demonstra que você possa ter dificuldade ou teve, né, momentos de dificuldade de identidade, mas também com essa raiva depressiva, com questões de relacionamento. Então ali você, né, de alguma forma quer chamar atenção para esse problema, mas sem, novamente, né, sem taxar ninguém
e ficar adivinhando o que a pessoa teve ou passou. Pelo contrário. Tal como a minha barbinha branca representa algo para mim e vocês percebem que a barba é branca, mas o cabelinho tá pretinho, né? E eu não passo o Grecin 2000, tá bom? Eu não passo tinta no cabelo para poder fazer isso. Isso aqui significa algo no meu corpo, né? Em situações que eu passo, em que eu utilizo, e por isso que nessa região é diferente daqui, né? A tatuagem também representa uma marca, né, que está no nosso corpo e que tem uma relação importante e significativa nas nossas vidas. Beleza, pessoal? Gratidão mais uma vez pela participação de vocês. Deixa um joinha aqui para eu saber que vocês gostaram do tema de hoje. Diego, manda aí quantas tatuagens você tem, Diego? Quantas tatuagens? Tem gente que esconde as tatuagens, né? É, eu queria acabar essa live falando que aquela frase que eu comecei, que quando você realmente acha que o que faz você se incentivar para fazer uma tatuagem não basta na emoção, no coração, e você precisa marcar a sua pele para incentivar, para impulsionar, para inspirar você, beleza, vai lá, faça, não tem problema nenhum, né? Cada um vai utilizar aquilo que tem, né? Como tem, da maneira que sabe, né? Como tem de recursos na mão para conseguir lidar, né? Com tudo isso que a gente passa, que é essa maravilhosa experiência da vida, tá bom? Um grande abraço para vocês. Lembrando que as lives ficam salvas lá no YouTube, depois vai ficar 24 horas aqui no Insta, depois eu acabo subindo. Ah, não, olha lá, o Diego está falando que fez aqui, a primeira faz 5 dias. Pronto, aí vai falar que depois eu fui responsável por isso, né, Diego? Então fica salvo aqui no Insta, depois eu subi lá para o YouTube, Alex Lima Terapias, né? Quinta-feira a gente vai ter outra live, eu tô aqui confirmando, esperando uma participação especial para quinta-feira, a confirmação, mas provavelmente amanhã eu já consigo colocar para vocês, né? E eu queria colocar essa live que nós combinamos na semana passada, beleza? Grande abraço para todos vocês, gratidão pela presença, bom descanso aí nessa noite fria, pelo menos aqui em Cascavel. Olha lá, ó, agora que entrou um pessoal aqui, Luizville e tudo, já estamos de saída, mas gratidão pela presença. E acompanhe aqui para saber o próximo tema. E quando aparecer o tema lá, que tiver uma caixinha de perguntas, lá de enquete, vai lá, clica lá, participa, porque isso ajuda a movimentar cada vez mais e dá para a gente entender também se vocês estão ativos e contentes com os temas que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Um grande abraço, até quinta-feira às 9h15 da noite.